Bom dia, gurias. Olha quem tá aqui pra me mudar a roupinha, hã? Pra mim colocar um shortinho, uma camisetinha nele. E vou trocar a Angel. Enquanto isso, eu vou contando uma historinha que a Eliane disse que as pessoas não contam a sua história, né? Mas é assim, eu não conto a minha história porque é longa, né? É, e você escrever a história sempre sai com erros ortográficos e uma coisa é você fazer um vídeo contando ah, a tua história. Só que é assim, eu tive uma infância difícil, eu não tive uma infância fácil, né? Com minha mãe sempre a trabalhar, eu sempre ficava com minhas irmãs ou com meu pai, que meu pai era aqueles pais que não ligava aos filhos, né? Ele fazia filho, mas amor e esse negócio de vou fazer isso para dar pro meu filho, a gente era muitos, né? E então é aquela cena, a gente não tinha, se conformava em não ter e brincava com o que tinha, porque o povo dizia, criança não sabe brincar. Realmente, as crianças não sabem brincar, mas tem aquele sonho que a gente vê, a vizinha que é melhor de vida, tem, né? E é criança. Criança quer e pronto, né? E a gente não teve. Eu, por exemplo, queria um bebê que era um bebê da estrela, que a filha da minha madrinha tinha. E ela morava ao lado da minha casa. Então ficava tipo o meu quintal e o muro que separava a casa da minha madrinha. Ela era minha madrinha de crisma. Isso eu já tinha para ir mais idade. Que a Patrícia era bem mais novinha que eu, mas eu como não tive as coisas quando criança, eu sempre fui, parece que eu não crescia, né? Mentalmente eu não crescia, crescia de idade, passava o tempo, é, e eu sempre querendo uma boneca daquela, né? Eu pensava assim, quando é que eu vou poder ter um bebê desse? Porque eu não tinha bebês. Os bebês que eu tinha era assim, por exemplo, a gente ia deitar o lixo, via no caixote do lixo do vizinho, porque no Brasil o lixo não é um caixote para toda a gente, né? Aqui na Europa que é, você faz o teu saco de lixo e vai pôr num contentor grande. Porque não é os lixeiros que passa a pegar de porta em porta. Aqui não é assim. Aqui é um caminhão grande e nem é os gajos que mexem com o lixo. Eles só tiram o caixote da onde estão e o caminhão é que vira para dentro do próprio tambor lá do lixo. Então, o que que acontecia? A gente ia de madrugada e ficava olhando o lixo dos vizinhos. Os vizinhos deitavam os brinquedos velhos dos filhos. E era aquele que era o meu brinquedo. Porque a minha mãe tinha um monte de filho, ela trabalhava na casa das pessoas, né? Na altura, ela era doméstica, porque meu pai teve um derrame e ficou com problemas, não andava, ele arrastava as pernas e teve já o problema do coração, tinha o coração inchado, era só minha mãe que trabalhava. Então nós não tínhamos condições de ter bonecas, né? E chegava o Natal, minha mãe não podia dar nada porque meu pai era aqueles pais que não aceitavam que gastassem dinheiro com os filhos. Então o que, que a minha mãe fazia? No Natal, minha mãe comprava assim, quando dava aquelas bonequinhas pequenas de plástico, tá a ver? Que qualquer coisinha, se você fizesse um movimento meio brusco no braço, arrancava, né? Então era aqueles nossos brinquedos que a gente ganhava no final do ano, mas era roupa que a minha mãe comprava. Minha mãe não dava brinquedo, não podia. Ela tinha que dar roupa pra gente passar o ano pelo menos com uma muda de roupa nova. Eu lembro que eu só tinha um par de tênis para ir pra escola o ano todo. E hoje em dia nossos filhos andam aí meia dúzia de dias com um tênis e já quer outro, né? Então assim,
Eu sei que tem muita gente que teve a vida muito difícil. Eu tive uma infância muito difícil. E até hoje a vida não é fácil, né, gente? A gente já cresceu, mas a vida continua com dificuldades, quando não é uma coisa é outra. Quando você pensa assim, olha, agora sobra um dinheirinho, acontece qualquer coisa lá, você gasta o teu dinheiro com aquilo e vai adiando o teu sonho, né? Alguma vez eu ia poder comprar o Yuji na altura que eu comprei, ou a Andy, ou o Ravi? Não. Por isso é que eu digo, a Eliane é uma pessoa que realiza sonho. E ela realizou meu sonho de infância, porque alguma vez eu ia ter um bebê desse, nem na minha infância, nem agora, que eu já tô cota, né? Já tô com 51 anos, mas tenho meus 3 bebês que eu nunca pensei em ter. Mas ainda vou realizar nem que for o meu último sonho, que é o Babalu. Esse eu vou realizar ainda. Pode demorar mais um bocadinho, mas vou realizar. Então, voltando lá na minha madrinha, a filha dela tinha ganhado. Ela tinha outras bonecas também, sabe? Que na altura tava na moda. Toda boneca que saía, a mãe dela comprava. E ela morava perto de mim. Então, assim, a mãe dela, quando a mãe dela deixava ela ir brincar com nós, porque ela gostava de brincar com nós, por quê? Porque nós era pobre e nós brincávamos com o que tinha. E a menina achava interessante, né? Mas a mãe acho que dava, lhe oferecia aquelas bonecas cara, porque a mãe achava que a filha gostava de brincar com aquelas bonecas. Não, a filha não gostava de brincar com aquelas bonecas. A filha gostava de brincar com os nossos brinquedos. Porque os nossos brinquedos, eu fazia as panelinhas de lata de atum, de lata de massa de tomate, eu fazia panelinha, depois eu fazia o fogareuzinho no chão, né? Eu punha 2 tijolos, aí arranjava tipo uma grelha velha, botava em cima. Não podia era acender fogo, porque se minha tia apanhasse eu acendendo fogo, eu levava uma tareia, né? E que às vezes até apanhava por causa disso, que eu era meia traquina, meia maluca dos cornos. Quando me apetecia, eu pegava um fósforo escondido e acendia. Quando eu via, já estava lá com o fogo tudo armado, fazendo minhas comidinhas. Aí arrancava as folhas da goiabeira, fazia ali uma comidinha. E as minhas bonecas eram as que eu tinha achado no lixo anterior, sem um braço, às vezes sem cabeça. Aí eu esperava mais um bocado quando a vizinha fosse jogar mais o lixo, eu ia lá e pegava uma outra que dava para pôr cabeça. Ou se não arrancava os milho que estava nascendo, era outra tarefa de pau que eu levava quando a minha tia via que eu tinha arrancado as espigas de milho para brincar. Fazia de boneca. Era assim, a minha infância foi assim. E eu lembro quando a filha da minha madrinha ganhou a bebê dela, da Estrela. Era aquelas bebê tipo a Reborn, só que ela era carequinha, as meninas vinham com um lacinho aqui no cabelo. Só um bocadinho de cabelo, tipo tinha um tufinho de cabelo e vinha um lacinho. E os meninos era todo carequinho com um bonezinho. Por isso que eu vivo falando pra Eliane, eu acho lindo o bebê careca, porque eu cresci querendo aquele bebê e não tive. Tá vendo? E é coisa da gente. Tem gente que diz, eu não quero um bebê sem cabelo, eu quero bebê com cabelo. Eu nem ligo por cabelo. Porque para mim o interessante é ter uma bebê, tá sabendo? Olha aqui o meu bebê. E por isso que as pessoas criticam pela minha idade brincar de boneca. Gente, isso aqui não é boneca. Isso aqui, para mim, é uma arte. Só que estou aproveitando essa arte para voltar a brincar com coisas que eu não tive na minha infância, né? Que era poder vestir um bebê e brincar como se ele fosse meu filho. Hoje eu não brinco, mas eu admiro essa arte. Mudo a roupa, ponho uma roupinha que eu gosto, que eu gostaria, né?
de ver ele vestido e visto ele. Dou chupeta, quase não dou biberon, que é a mamadeira, né? Porque pra mim o importante é curtir essa arte. É, não é brincar. Eu não brinco, eu troco de roupa, é, gosto de sair com ele, mostrar para as pessoas a arte, o trabalho da cegonha, né? Não é que eu queira brincar de boneca, eu não brinco de boneca. Só que isso aqui faz bem à alma, faz bem pra gente quando a gente tá, tipo, diz que você não tá contente ou você bate aquela tristeza por algum motivo. Aí você vem, pega um bebê desse, troca e a tua cabeça distrai-se, sabe? Não fica só pensando no problema. E a Eliane realizou meu sonho. Eu sou grata, né? Há pessoas que possam não entender, ou falam que eu sou paranoica por, por ter os meus bebês e curtir, trocar. Hoje eu tenho esse canal, que é onde eu posso vir, expor meus vídeos, contar as minhas histórias, desabafar com vocês quando eu tô possessa com essas mulheres que vão para a página pedir bebês e a Eliane dá e depois é só ingratidão. Eu todos os dias vejo uma, né? Todos os dias sei de uma. E isso parecendo que não me entristece muito, porque elas não fazem ideia. Provavelmente essas não passaram o que eu passei, né? O que é você ir na casa da tua madrinha, a tua madrinha ter lá um quarto de princesa para filha, cheio de brinquedo, e ela não deixar a gente entrar no quarto da filha porque disse que a gente ia estragar aquelas bonecas da filha dela. Eu só queria pegar aquela boneca. Então, quando eu ia na casa da minha madrinha dizia assim: Patrícia, fecha a porta do quarto. Não é para pegar ela. Mãe, a Rose queria ver o meu bebê, que era o meu bebê da Estrela. Esse bebê que eu gosto. Nunca mais vi, mas era o meu bebê da Estrela. A Rose queria pegar um bocadinho o bebê. Ela dizia logo: Não, 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 vai estragar, vai guardar. E fecha a porta do quarto. Nossa, aquilo pra mim, gurias, era igual, sabe, um murro na minha cara, porque assim, eu não ia estragar. Eu só queria pegar no colo, só queria sentir. Só queria saber como que é ter um bebê com cabeça, com braço perfeito. Porque os meus bebês que eu brincava, era tudo com braço de um, braço de outro, né? E, e eu só queria pegar no colo. Porque eu sei que não podia levar lá para o meu quintal, porque meu quintal era terra, eu brincava com terra, né? Não vai levar um bebê caro daquele para brincar lá na terra. Até eu pensava assim, o dia que a minha mãe puder me dar um bebê desse, eu não vou brincar na rua, eu vou brincar dentro de casa para não sujar meu bebê. Achas que eu ia estragar o bebê dos outros? Né? Claro que não, mas pronto, era como era caro, né? A mãe dela não deixava ela nem mostrar pra gente. E eu lembro que eu vi pela janela do quarto dela, que eu tava no meu quintal, e eu disse pra ela: Mostra pra mim o bebê que tua mãe te deu. Aí ela falou: Vai na janela que eu vou te mostrar. Aí eu fui lá, subi no muro, e o muro, a janela do quarto dela ficava no muro. E dali eu conseguia ver a boneca dela. Mas eu cresci assim, sabe? Não tendo, não tendo, hoje não tenho, não tenho. E pensava assim, hoje eu não tenho, mas amanhã, se calhar a mãe já consegue outro trabalho, porque minha mãe dizia, se a mãe conseguir outro trabalho, aí a mãe te dá uma bebê. Se a mãe conseguir, eu rezava toda noite para minha mãe conseguir achar outro trabalho para mim poder ter aquela boneca. E a minha mãe não conseguia, porque ela já saía de um trabalho
trabalhava o dia todo, terminava o trabalho daquela casa, ela ia passar roupa para fora. Ela ia numa casa passar roupa. Então ela ficava trabalhando o dia todo. Ela chegava já à noite em casa. E não conseguia dar, porque ela tinha muitos filhos e tinha que dar de comer, porque o meu pai já não podia trabalhar. Quando meu pai morreu, a gente já achava que as coisas iam ficar melhor, né? Não, eu com 10 anos tive que tomar conta de uma casa, cozinhar para as minhas irmãs que trabalhavam fora, com a minha irmã caçula, ela tinha 5, mas não me ajudava, né? Eu, como era maior, eu pensava, mãe, quando chegar eu tenho que ter a casa arrumada, as meninas vai vir para comer, e à tarde eu ainda tinha que ir para a escola. Minha irmã ia de manhã e eu ia à tarde. Como eu era maior, eu ficava para fazer o comer e cuidar da casa. Então, assim, eu cresci sendo responsável, sabe? Cuidando da casa, lavando, passando. E aquela época a gente não tinha água encanada, não tínhamos banheiro em condições, era um banheiro de madeira. Então, assim, muita gente não faz ideia o que é passar uma infância assim, né? A gente passar a infância da gente trabalhando já como uma dona de casa. E que não é isso que a gente quer. A gente quer poder aproveitar, brincar, né? E eu cresci sem saber o que era brincar já. E eu era louca para brincar, meninas. Eu adorava brincar, eu adorava sentar, brincar de casinha, com as minhas bonecas despedaçadas. Eu lembro que minha mãe me deu uma vez, já meu pai já tinha falecido, e era das filhas das patroas dela. Era uma boneca, as minhas era verde, o corpo era veludo e tinha só a mão e o pé de borracha. Era a mão e o pé de borracha. E o corpinho todo de tecido, e era um tecido aveludado. E ela tinha, a filha da patroa da minha mãe já era uma moça, né? Já tinham terminado o estudo, já estavam quase se casando. Aí elas pegaram e disseram para minha mãe: Ô dona Carmen, você quer levar essas bonecas para tuas filhas? Daí a minha mãe disse: Ah, eu quero. Ela falou: Olha, então leva a minha. E aí a outra virou e falou: Leva as minhas. Então foram 4 bonecas, 2 para mim e 2 para minha irmã. E eu, como sempre, né, queria muito um menino, um bebê menino para fazer casal. Aí eu falei assim: faz de conta que eles são gêmeos, para vocês verem como é que é desde miúda. Eu queria um casal. E eu falei assim: então, olha, aí 2 meninas, mas como isso é pano, não tem sexo, o que que eu fiz? Peguei aqueles bicos de os bicos, né? De bebê chuchá. Cortei esse aqui, era redondinho assim, cortei, costurei no pano, só deixei a borracha assim, fiz de conta que era uma pilinha, coloquei ali, costurei e virou um menininho. E era uma menina e um menino. Depois de grande, né, que eu já com meus 31 anos, engravidei, tive gêmeas, vê lá. Só que assim, quando eu engravidei, o médico falou: pode ser um casal, porque estão em bolsa separada. Eu fiquei tão contente. Eu não sabia se eu chorava de alegria ou de tristeza. Só que aí eu vim saber, né, que eram 2 meninas. Aí bateu aquela frustração, né, que eu falei: olha, primeira gravidez, gêmeas. Possa ser que seja um casal, né? Como eu brincava na infância. Só que essas bonecas, quando veio pra mim, gurias, eu já tinha 16 anos e eu brincava com elas na mesma. Eu sentava na minha cama, né? Quando eu chegava da escola, que eu estudava à noite. Eu chegava da escola, mudava a roupa e a minha mãe: amanhã você tem que levantar cedo, você tem que ir comigo trabalhar. Aí eu já trabalhava de ajudante da cozinheira.
Eu ia lavar louça no restaurante que a minha mãe trabalhava. No restaurante do aeroporto. A gente morava em frente do aeroporto. E eu trabalhava lá com a minha mãe, estudava à noite, né? A minha irmã estudava à tarde e as outras irmãs tudo trabalhava fora. E foi assim, gurias. Eu cresci sem ter. Quando eu tive que ir trabalhar. Eu tive que já ser adulta, né? Mas assim mesmo eu curti. Aí eu acabei dando essas bonecas para uma sobrinha minha, filha do meu irmão, quando eu ia vir-me embora. Eu dei para ela, depois que a minha mãe faleceu, eu dei as bonecas para elas, que elas também eram crianças e a mãe dela também não tinha condições. Aí eu dei para a mãe dela. E foi assim. Foi assim que eu adquiri a minha bebê. É isso, gurias. A minha curta história de hoje. Quem sabe um dia eu acabo contando o resto. Tá aqui a Angel, de lacinho, de tênisinho rosa. Agora eu vou pegar o Yud. Beijinho, gurias. Fiquem com Deus. Espero que vocês gostem da minha história. Tchau.